Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou gravando esse áudio apenas para fazer uma rápida, brevíssima apresentação do curso O Capital de Marx, uma introdução, uma disciplina que vai ser oferecida por mim agora, no primeiro semestre de 2021, para o curso de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. O Capital de Marx é uma obra de grande importância em diversas áreas da teoria social, da filosofia política, a história, da economia, a sociologia. Nessa obra, o Marx apresenta a sua teoria da modernidade, baseada na ideia de que ela é caracterizada, sobretudo, por seu modo de produção único, que se diferencia de todos os anteriores por buscar prioritariamente a valorização do capital em vez da satisfação das necessidades. Ademais, Marx argumenta que este modo de produção ganha certa autonomia em relação aos indivíduos que tomam parte nele, controlando-os em vez de ser controlado por eles, a teoria do fetichismo. Ele argumenta também que a valorização do valor está assentada em uma relação de exploração do trabalho, de modo que o trabalhador produz mais valor do que aquele que ele recebe como pagamento, a teoria do mais-valor. Porém, a valorização do capital, ao menos em longo prazo, só é possível por meio do desenvolvimento de tendências que impedem a sua própria permanência, a sua própria continuidade, com a tendência de queda da taxa de lucro e de exclusão dos trabalhadores do processo produtivo, a assim chamada teoria da crise. O objetivo deste curso é oferecer uma introdução à crítica da economia política de Marx por meio do exame de partes do primeiro e do terceiro livro de O Capital e de um fragmento dos Grundrisse. A ideia é, em primeiro lugar, compreender a teoria marxiana, o que Marx diz, por meio de uma análise de seus principais conceitos e definições, de sua estrutura argumentativa, de suas teses e pressuposições. Em segundo, comentar um pouco sobre a fortuna crítica da obra, os limites dos problemas de sua recepção e as formas como essa obra foi lida e interpretada. Em terceiro, por fim, discutir a pertinência da teoria marxiana 150 anos depois de sua publicação, ponderando sobre seus sucessos e sobre os seus fracassos. Nas 15 aulas expositivas, as 15 aulas expositivas que vão compor esse curso vão ser feitas, sobretudo, de 1. Análise dos trechos da obra marxiana, 2. Contextualização teórica e conceitual, 3. Exame de interpretações dos trechos em questão e 4. Problematização das teses, dos argumentos e de seus pressupostos. O curso vai ser composto, sobretudo, a parte principal do curso, são as aulas expositivas que vão funcionar exatamente como este áudio aqui, ou seja, em um formato podcast. Cada aula terá aproximadamente 45 minutos, talvez um pouco mais, né? Aí variando, digamos, entre 30 minutos e 1 hora. E elas vão ser sempre postadas às segundas-feiras, às 21 horas, tanto no YouTube, tá? No canal Curso Livre de Filosofia Política, o canal que eu criei justamente para disponibilizar as aulas durante esse período remoto, quanto em diversos agregadores de podcast, tá? Eu uso o Anchor, mas o Anchor dissemina aí por uma série de agregadores como Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast e tantos outros. Então, todas as segundas-feiras, às 9 horas, durante as próximas 15 semanas, eu vou estar sempre postando uma aula lá, uma aula em formato de áudio, né, entre 30 e 60 minutos. Todas as aulas vão ser sempre acompanhadas, inclusive essa aula 0 aqui, né, todas as aulas vão ser sempre acompanhadas por um arquivo em PDF que vai conter os esquemas, os resumos, as citações, as referências e outras informações que eu julgar conveniente. Esses arquivos vão ser disponibilizados em uma pasta do Google Drive
né? Mas o link para essa pasta vai estar disponível na descrição da aula e do episódio. Já nesse áudio que eu estou gravando aqui, que vocês vão estar assistindo já, né, ou bem no canal do YouTube, ou bem num desses agregadores de podcast, vocês vão encontrar na descrição esse link, né, e aí o arquivo que contém aqui já o cronograma, as referências e os objetivos dessa disciplina. Esse curso é pensado originalmente para graduandos em filosofia. O Capital é, como eu disse antes, uma obra que pode, e diria mais, deve ser estudado por estudantes de graduação em filosofia, mas não só. Ele é um livro cuja argumentação interessa também a estudantes de economia, ciências sociais, de direito, de letras, dentre diversas outras formações. Neste curso, serão privilegiadas certas questões filosóficas, isto é, um cuidado maior com conceitos e definições, com a estrutura da argumentação, com pressupostos normativos, com a interlocução com teorias filosóficas anteriores, sobretudo a hegeliana, mas isso não deve afastar os estudantes de outros cursos de graduação. Como as aulas expositivas serão todas gravadas, assíncronas, e como há uma demanda significativa por curso sobre a crítica da economia política, feito por Marx, então eu estou gravando as aulas pensando em dois públicos distintos. Prioritariamente, os estudantes do curso de graduação em filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, devidamente matriculados na disciplina, mas também estudantes de outros cursos de graduação da UFMG ou de outras universidades, assim como estudantes de graduação em filosofia de outras universidades, que poderão acompanhar o curso na condição de alunos ouvintes. Eu vou tentar, eu estou fazendo o possível para tentar formalizar junto com a universidade a possibilidade de que o presente curso conte como um curso de extensão para quem quiser fazer esse curso como ouvinte, e isso permitiria conceder certificados para esses estudantes que querem acompanhar o curso, que não estão matriculados. Mas eu darei notícia se eu conseguir formalizar junto com a universidade essa possibilidade ou não. Nesse arquivo em PDF que vocês encontram na descrição, está o cronograma da disciplina e uma descrição das 15 aulas. Tá? As 3 primeiras aulas vão ser uma introdução mais geral a Marx, não diria Marx, mas a crítica da economia política do Marx. Na primeira aula eu vou fazer um grande panorama sobre as diferentes formas como Marx foi interpretado, focando em especial na perspectiva a partir da qual a perspectiva que eu me filio como leitor de Marx, que é as novas leituras de Marx. Eu vou explicar então um pouco o que é o marxismo tradicional, o que são os marxismos ocidentais e o que são as novas leituras de Marx. Na segunda aula, eu vou tratar da gênese da estrutura de O Capital, comentando um pouco desse percurso de gênese, como a obra está estruturada e o que significa ser uma crítica da economia política. A terceira aula é dedicada ao tema da dialética, e aí eu vou abordar rapidamente a dialética antes de Hegel, em Hegel, e aí a relação entre Hegel e Marx. Só na quarta aula que a gente vai iniciar propriamente a análise do argumento do primeiro livro do Capital. A primeira aula vai ser dedicada à mercadoria e à teoria do valor, a aula 4, a aula 5 ao fetichismo da mercadoria, a aula 6 a definição do capital, a aula 7 a teoria do mais-valor, a aula 8, sobretudo, ao conceito da taxa de mais-valor, a aula 9 sobre o mais-valor relativo, a aula 10 sobre a reprodução do capital e a aula 11 sobre a acumulação primitiva. Então, entre a aula 4 e a aula 11, o que eu vou tentar fazer é esboçar a argumentação geral do primeiro livro do Capital. Fazer uma apresentação panorâmica do argumento do primeiro livro do Capital, não tão panorâmica assim, porque consiste em um tanto de aulas, mas não a ponto de conseguir entrar em detalhes de cada uma dessas partes. Na aula 12, a gente vai saltar para o terceiro livro do Capital, e aí a gente vai analisar a
teoria das crises do Marx. Isso na aula 12, na aula 13 e também na aula 14. Só que na aula 14 a gente não vai mais estar lendo o livro 3 do Capital, e sim o assim chamado Fragmento sobre as Máquinas, um trecho pequeno dos Grundrisse. Por fim, a última aula do curso, a aula de conclusão, vai ser dedicada a um debate sobre a pertinência do Capital 150 anos depois, em que medida essa obra ainda é atual, em que medida essa obra é datada, em que medida algumas das coisas que o Marx comenta em O Capital ainda servem para a gente pensar a nossa sociedade. No arquivo em PDF tem as indicações de quais capítulos, o arquivo em PDF que está na descrição desse vídeo ou desse áudio, tem as indicações de quais são os trechos a serem lidos para cada uma das aulas, os textos que vão ser discutidos em cada uma das aulas, assim como tem algumas indicações de referências complementares. Certo? Uma boa noite a todos e bem-vindos à disciplina O Capital de Marx, uma introdução.